dia, gente linda. Bom dia a todos que já chegaram aí cedo, como a Maria Luísa Capão, a Eva do Rio Grande do Sul, a Beth Reis, a Francenir, a Leida, a Maria Inês, quem mais, gente? A Carmen, a Célia do Oswaldo Cruz, a Isabel Martins. Bom dia a todos. Bom dia, Regina. Bom dia, Vera. Que coisa boa ver todos vocês aqui. Deixa eu tirar aqui do- da tela. Bom dia a todos. Mais um dia para a gente, né? Um dia de novas oportunidades, um dia para a gente renovar, né? A nossa esperança, a nossa força. É um dia para a gente refazer o nosso caminho, corrigir aquilo que não ficou legal no dia anterior. Obrigada, Maria Luísa, para todo mundo, né? Para todos vocês, um feliz 2026 também. Se for um 2026 com Jesus, com certeza será um novo 2026 mesmo. Será um ano novo mesmo, de verdade, né? E 2026 vai entrar de qualquer maneira, cronológico, né? Agora, para ser novo, vai depender da gente, né? Bom dia a Lúcia, né? Que acabou de chegar aí também. Bom dia. Então, um novo dia para a gente poder fazer tudo diferente, né? Corrigir aquilo que não ficou legal no dia anterior e também aperfeiçoar aquilo que já fizemos, que ficou bom e que precisa ficar melhor ainda. Quanto melhor, melhor, né? Bom dia. Isabel, obrigada, obrigada. Para todos nós, né? Para todos nós, obrigada. Gente, a nossa mensagem dessa manhã do Projeto Pastorino é desse livrinho aqui, deixa eu botar aqui na frente da câmera, ó, Pastorino, não dá para ler direitinho, que aqui está muito claro onde eu estou, mas o livro chama-se Sugestões Oportunas. É um livro muito interessante, muito bom. O capítulo que nós vamos tratar hoje é o de número 15, que eu botei aí para vocês, o próximo. Quem é meu próximo, né? Está lá em Lucas, quando ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano, né? E que o doutor da lei tenta provocar Jesus, né? Tenta descalçar Jesus. É sempre assim, quando alguém vem tentar fazer alguma coisa boa, alguém incomodado pelo bem, porque ainda dentro de si próprio é governado pelo próprio mal, ele fica incomodado com aquela luz e tenta descalçar a pessoa de alguma maneira. Então Jesus foi questionado quem seria o próximo, e porque naquela época o próximo representava só o próprio povo judeu. Para os judeus, o próximo era o judeu, mais ninguém. O resto não era o próximo, o resto eram os gentios, eram as outras pessoas que estavam apartados do amor e da proteção divina. Vê se pode, né? Nós já pensamos assim uma vez, né? Bom dia, Alcideia, bom dia. É claro que hoje, depois de 2000 anos, nós sabemos, pelo menos, ainda que só racionalmente, quem é o meu próximo. Ainda que isso seja só aqui, que ainda não esteja conjugado com o coração. Eu sempre falo que parece que essa distância entre o coração e a cabeça, anatomicamente, é uma distância pequena, mas às vezes emocionalmente ela é infinita. Então, é claro que depois de 2000 e quase 26 anos já, né, mas 2025 anos, a gente já compreende racionalmente quem é o meu próximo, racionalmente. A gente consegue entender isso. Mas a pergunta que a gente deveria, essa manhã, começar a fazer, até para aguçar o nosso processo de reflexão, já que racionalmente a gente consegue entender com muita clareza quem é o próximo, a gente. Bom dia, Leila, que bom você por aqui. Bom dia. A gente deveria fazer uma outra pergunta. Quando é que me afasto, né, do outro como irmão? Porque eu sei que o outro é meu irmão, é o meu próximo. Mas quando é que eu tenho, ou eu demonstro de uma forma muito clara que eu estou distanciado verdadeiramente, emocionalmente, dessa ideia de que o outro é meu irmão? Vera Lúcia, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto.
Então, a pergunta que a gente deveria fazer hoje, no século XXI, é o que me leva a me afastar dessa ideia, dessa crença real e emocional, né? Porque entre a razão e a emoção a gente viu que existe uma distância muito grande. O que me afasta verdadeiramente de acreditar, de sentir que o outro é meu irmão? Ou quais são os comportamentos que existem em mim e que demonstram claramente que essa ideia é só uma ideia racional de que o outro é meu irmão, mas que lá, no fundo, emocionalmente, eu estou apartada dessa crença, desse valor imenso, imensurável, né? Que é entender e sentir o outro como meu irmão. Bom dia, Eliazar, do nosso querido Oswaldo Cruz. Então, eu fiz uma lista aqui, eu enumerei alguns comportamentos sociais que demonstram com muita clareza quando eu estou afastado dessa crença, ou seja, quando a razão e a emoção estão completamente desconectados da ideia de que o próximo são todos e sem fronteiras, de que o próximo é meu irmão. Então, bom dia, Antônio. Esse passarinho que vocês estão ouvindo aí cantar é a minha querida Amore, que está aqui do meu lado, me ajudando, me dando força. Bom dia, Ana. Então, existem alguns comportamentos sociais que demonstram com muita clareza que nós estamos completamente afastados da ideia do outro como meu irmão. Como, por exemplo, hoje está sendo muito falado, né, a misoginia, que nós estamos vivendo casos horríveis na sociedade. Né? Não vamos, nessa manhã, relembrar todos eles, mas é bom, a gente não vai detalhar, mas é bom a gente lembrar, né? Obrigada para você também, meu querido. Bom dia, Malu. É bom a gente lembrar que a misoginia é um tipo de preconceito e que nos afasta completamente da ideia. Obrigada, Isabel. Da ideia de que o próximo é meu irmão. Então, temos a misoginia, temos a homofobia, a transfobia, nós temos a gordofobia, são esses estereótipos, né, que a gente cria na nossa cabeça, né, de mulher ideal, de homem ideal, de pessoa ideal, e quando a forma não atinge exatamente os nossos protótipos, né, nós colocamos à margem. Temos a xenofobia, temos também o machismo, o sexismo, que vai levar à misoginia, né? A intolerância religiosa, que é muito grave, o capacitismo, o racismo, o classismo, e de uma forma indireta, mas que reforça todos esses processos que a gente fez uma pequena lista, né, para citar, que são situações que nós estamos vivendo de uma forma muito ostensivas na sociedade. Nós temos a polarização, que pode gerar, reforçar ou até alimentar todos esses processos que a gente acabou de colocar ali. Então, é uma manhã que nós precisamos fazer uma reflexão para que o ano possa ser novo, porque para 2026 ele vai passar, é uma cronologia, ele vai acontecer naturalmente, não temos como segurar isso, né? Mas será que o ano vai ser novo verdadeiramente e que a gente vai estar com Jesus no nosso coração, nós que nos intitulamos cristãos? Então é hora da gente começar a pensar um pouco sobre isso. Bom dia, Marilúcia, bom ver você por aqui. Ah, Isabel, obrigada. Ela fica aqui do meu lado dando uma força. Regina, hoje entendo um pouco do amor expandido. O outro, os outros, né, são também, os outros são também os animais, a natureza e toda a obra de Deus. É verdade. Quem é o meu próximo, né? Meu próximo não é só o outro como humanidade, né, como homem constituído, mas o meu próximo é também a natureza como um todo, todos os reinos da natureza, os animais, os vegetais, né, os minerais. Nós espíritas sabemos que há um princípio inteligente ali estagiando e fazendo a sua evolução para alcançar o reino nominal. Então, o meu próximo é isso aí, muito bem lembrado pela Regina, meu próximo somos todos, eles são os próximos. Quando eu maltrato a natureza, eu estou maltratando, eu estou me apartando desse próximo, né? A Maria Luísa colocou assim, tudo por falta de amor. E
E o amor, um amor que inicia na gente, né, Maria Luísa? Porque, bom dia, Nadir. Porque quando Jesus reforçou as leis e os profetas, né, toda a lei e os profetas estava resumido num único mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando ele fez esse resumão de todas as das leis e dos profetas, né, da antiguidade, né, isso se referindo ao povo judeu, que foi lá onde Jesus nasceu, ele era judeu. Então, lembrando que o amor começa da gente, né, porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesma, então esse amor começa em mim, na aceitação, não a aceitação passiva dos meus erros, não, mas na aceitação de que eu possuo erros, eu tenho dentro de mim ainda o mal que precisa ser transformado, e que se eu não transformo o mal que há em mim, que é a única coisa que eu tenho poder e força, eu não vou conseguir amar os outros, porque ninguém pode dar aquilo que não possui. Então, é esse amor que começa dentro da gente, do autorrespeito, porque uma pessoa que alimenta dentro de si a misoginia, o racismo, a intolerância religiosa, ela não se ama. Ela não se ama. Ela nem se tolera, porque ela mostra que ela tem uma intolerância com os próprios pensamentos dela, com as próprias ideologias dela. Ela tem uma intolerância com a própria crença que ela professa. Por exemplo, se ela se intitula cristã, como é que ela pode odiar uma pessoa que não seja exatamente aquilo que ela é? Porque se o Pai ama todos nós, indistintamente, quem somos nós para separar os outros em blocos, em grupos sociais e dizer esse merece amor, esse merece justiça e esse não merece amor e não merece justiça? Então, há um momento que a gente tem que sentar e fazer um balanço da nossa vida. Há um momento em que a gente precisa refletir sobre as nossas próprias crenças e ver se a gente não está sendo intolerante até mesmo com aquilo que a gente professa. Ou, e se a gente está sendo, é porque a gente ainda, na verdade, aquilo não está instalado dentro de nós. Então, são reflexões que nós precisamos começar a se habituar a fazer no dia a dia. E não alimentar o mal na sociedade através de toda essa lista que eu acabei de passar aí para vocês. Deixa eu só dar o meu bom dia à Joana, o meu bom dia à Luciana, e já desejando a vocês antecipadamente um ano novo de muita paz, de muita saúde e de renovações verdadeiramente. Bom, feita essa introdução, que foi até um pouco alongada, eu vou começar a ler a mensagem do Pastorino, para a gente não se perder, né, gente? Senão eu fico falando toda a vida e eu não tenho tanto tempo assim. Então vamos lá, vocês que têm o livrinho em casa, abram na lição de número 15, intitulada O Próximo. Começa assim, Pastorino. Referir-se ao próximo como um estranho, ele bota entre aspas, é tão esquisito quanto referir-se a um livro como se for um alfinete. É esquisito, é estranho e incoerente, né? Eu colocaria isso, é uma incoerência. A pessoa, eu me referia a um livro como a alguma coisa que me espeta, né? Deixa eu ver aqui os comentários da Maria Luísa. Como diz a letra da música Roupa Nova, só o amor muda o que já se fez. Quer dizer, se errei com o próximo, devo corrigir e amar incondicionalmente. É isso aí. É o que a gente faz o tempo todo, né, Maria Luísa? A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se corrige o tempo inteiro. Faz parte do nosso roteiro como espíritos imperfeitos que somos. O Luiz Alberto, bom dia e paz. Muito obrigada, viu? Olha, Itanhem, São Paulo, litoral sul, deve estar um calor aí danado, né? Aqui, que é Petrópolis, cidade serrana, está muito quente, muito quente. Aqui, quando é quente, é quente. Quem mora aqui sabe, né? Bom dia, Celeida. Bom dia. Bom dia, Neuza. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom te ver. De novo, a Isabel. Que introdução maravilhosa. Obrigada, Isabel. Você sempre me dando muita força e muito incentivo. É o carinho do teu coração que fica transbordando nessas suas palavras, viu? Vou continuar lendo a mensagem do Pastorino para a gente prosseguir na nossa reflexão. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus, que é a alma de tudo. Quer dizer, todos nós somos filhos de Deus, né? Fomos criados por Deus, todos. Então, se eu rejeito o próximo, eu rejeito a Deus.
É isso que o pastorino está me levando a uma série de reflexões, e por isso que a gente deu aquela lista no início, para mostrar o quanto a gente ainda rejeita Deus, rejeita as suas leis dentro de nós, né? Quanto ainda andamos na contramão até daquilo que nós dizemos acreditar. E aí ele vai citar uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, que fala assim: um só corpo há e um só espírito, no sentido de que nós estamos em Deus, fomos criados por Deus, estamos nele, então como podemos rejeitar o próximo, né? O mesmo vinho, diz Pastorino, o mesmo vinho da mesma colheita não deixa de ser o mesmo vinho por estar distribuído em 10 barris e de lá passar a 10.000 garrafas e destas a 30.000 copos. É verdade, continua sendo vinho. Você pode pegar o vinho, botar em barril, botar em garrafas, botar em copos, mas ele não deixa de ser vinho. A forma é que mudou, né? Como é líquido, você botou o vinho num barril, ele toma a forma do barril. Se bota numa garrafa, ele toma a forma de uma garrafa. Se você bota numa taça, ele toma a forma de uma taça. Mas, em essência, ele é a mesma coisa. Olha que interessante, filosófico, né? É bastante interessante. É que o nosso tempo é curto para filosofar tanto. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Então, vinho é vinho, ele não ganha maiores, ele não perde a sua essência por eu ter colocado ele numa taça de cristal puro ou dentro de uma caneca de ágata. Ele continua sendo, né, o vinho em sua essência. Assim, a centelha divina, num corpo de príncipe ou numa carcaça de um mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha divina. Foi colocações também da nossa irmã Regina aqui, né, que quem é o próximo é todo o reino, é toda a natureza, ele também é o meu próximo, né? E, na verdade, muitos não sabem, mas nós fazemos parte do ecossistema, apesar de que o homem é o maior predador que existe, né? Tudo é um, tudo é a mesma substância, já que a única substância com realidade objetiva é Deus. É interessante essa filosofia, mas ele está mergulhado aqui dentro de um processo filosófico chamado monismo. Mas isso é uma outra história, mas para quem quer estudar, vai lá olhar, né? Então, somos Deus? Não, responde ele, e não somos mesmo, né? Temos a centelha divina, como o espelho tem a centelha do sol e a reflete se está limpo. Assim refletiremos o Pai, tanto melhor quanto mais puros estivermos. Olha que bom se a gente puder limpar o espelho do nosso coração para a gente refletir Deus em todos os lugares onde pudermos passar. Seria de suma importância, né, fazer essa limpeza. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão, perceberão a Deus, né, e poderão refleti-lo também. Mas somos todos realidades subjetivas que só existem enquanto o Pai existe, da mesma forma que o espelho só reflete quando há sol e luz. Mas só existimos porque Deus existe. Como Deus nunca deixará de existir, nós nunca deixaremos também. Mas olha que coisa boa saber dessa nossa origem e dessa nossa destinação, né? Como é bom, né? Bom dia, Nancy. Bom dia, Ana Lúcia. E aí ele continua, ele está falando do espelho que reflete o sol também. Vou chamar atenção que vocês vão ver por quê. A substância divina, sem nada perder de si mesma, emite seus raios, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus é infinito, então nada se acrescenta ao infinito e nada se tira do infinito. Então olha que bonito, né? Quando Deus irradia em nossa direção, dentro de nós, ele nada perde de si próprio. Ele dá, mas nunca perde. Então, vou ler de novo. A substância divina, sem nada perder de si mesma, emite seus raios, e nós, espelhos, refletimos sua centelha, recebendo dela vida, luz, força, energia, tudo. De nós mesmos, nada somos e nada valemos, tal como um espelho num porão escuro. Dele temos tudo. Ou seja, somos tudo por Deus e temos tudo por Ele. E, no entanto, brigamos, tentamos tirar dos outros aquilo que nem nosso não é. Tiramos a dignidade das pessoas, com preconceito afastamos as pessoas, tiramos dela a oportunidade de uma vida digna, decente, justa, enquanto nada nos pertence, nada. Olha que interessante, né? Essas reflexões
profundas que Pastorino nos leva, né? Como é lindo essas obras de Pastorino. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse projeto. E, no entanto, Deus não é a soma de todos nós, da mesma forma que bilhões de espelhos jamais formariam um só sol. É verdade, né? Deus não é a soma de todos os nós, não é um panteísmo, nós não somos a soma de todos nós não vai resultar Deus da mesma forma que 1000 espelhos não faz um sol. Nós somos criaturas, nós somos criados, e é isso que nós precisamos refletir. Isso aí, Regina, isso aí, Ana Lúcia. Obrigada a você pelo seu carinho, Ana Lúcia. E continua Pastorino, para a gente terminar e não se alongar. O Sol existe, age, opera independentemente de um ou de bilhões de espelhos, mas nenhum espelho refletirá o Sol que não esteja diante dele. E em bilhões de espelhos o Sol refletido é o mesmo. Portanto, todos os espelhos brilham pela luz do mesmo Sol. A luz de todos é a mesma luz. Assim, nas criaturas, a luz que nelas existe é a mesma, e todos somos uma só luz, porque todos vivemos porque todos vivemos da mesma e na mesma substância divina. Então fica a reflexão para o ano que vai surgir daqui a poucos dias, é o ano de 2026, como eu disse para vocês, ele passa de qualquer maneira, mas ele só vai ser novo para a gente se nós formos pessoas melhores. Aí sim, ele vai ser novo. Caso contrário, ano novo, vida velha. Então eu desejo a todos um ano de muitas reflexões, um ano de muitas mudanças, que a gente tenha coragem para fazer as mudanças. É necessário, né? Obrigada a todos. Deixa eu só ver aqui, esse parágrafo que eu li agora é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, vale a pena a gente ler essa mensagem várias vezes ao dia, né? É muito bom, é verdade. Eu agradeço a todos vocês, a doce presença de vocês, que alimenta os nossos corações e reforça o bem que nós pudermos projetar no planeta Terra. Eu é que agradeço, Maria Lúcia, que possa ser um ano de muita renovação para todos nós e que nós possamos estar juntos, porque juntos somos mais, juntos temos forças, mas não juntos no sentido de separar as outras pessoas, mas juntos no sentido de trabalhar para o bem da humanidade, da coletividade. Muita paz e muita luz. Namastê. Beijo para todos. Feliz ano novo. Obrigada a todos.